Fala galera, professor Emanuel aqui para mais uma resolução padrão diamante. Dessa vez nós vamos resolver aqui as questões de biologia do Enem de 2024, tá? Uma das formas mais fáceis de se preparar, ou talvez seja a única forma correta de se preparar para uma prova tão grande quanto o Enem, seja resolvendo as questões anteriores, né? Então, daí essa necessidade de trazer para vocês essas resoluções. Especificamente no Enem de 2024, pelo que eu vi aqui da prova, foram 18 questões que davam para serem resolvidas com conhecimento de ciências biológicas, tá? Então, nós vamos resolver essas 18 questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar no comentário logo abaixo. Importante também que eu deixei o material contendo estas questões num link na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar ou até mesmo antes de assistir essa resolução, poder fazer essas questões separadamente, tá bem? Então, vamos lá, vamos fazer a resolução das questões padrão diamante do Enem de 2024. A primeira questão diz o seguinte: o Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma coral falsa. Beleza que tem, elas são de fato bem parecidas uma com as outras, né? A diferença está na forma como a coloração delas se organiza, né? Na coral verdadeira, você percebe que você tem uma listra vermelha, seguida por uma listra branca, seguida por uma listra preta. Enquanto que na cobra coral, você tem vermelho, preto e branco. No caso da falsa coral, né? Isso não é uma regra, tá? Mas é um certo padrão que existe na maioria das cobras falsas corais, né? A mancha vermelha encostando na preta, enquanto que na cobra verdadeira, a mancha vermelha não encosta na preta. Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Gente, essa é uma questão que trata sobre um assunto chamado estratégias adaptativas. Estratégias adaptativas. Especificamente adaptativas. Uma estratégia chamada mimetismo. Mimetismo, que é quando uma espécie imita a característica de outra, tá? Então, letra A diz o seguinte: facilita a captura de presas. Cara, se uma presa avista um organismo, um animal que parece com um predador, ela vai fugir, ela vai se esconder. Então, não representa uma vantagem na caça, né? Diminuição da competição por recursos. Gente, para haver competição, quando a gente falar de competição, nós vamos falar de sobreposição de nichos ecológicos. O que é um nicho ecológico? Um nicho ecológico, ele é o conjunto de atividades que um organismo executa em um determinado ambiente. Dentre essas atividades, a alimentação, por exemplo, é uma competição pelo mesmo tipo de recurso alimentar. Mas para haver essa sobreposição de nicho, eles precisam estar no mesmo lugar. A questão, ela está me dizendo que eles estão aonde? Que eles estão uma parte no Cerrado e a outra na Amazônia. Ou seja, o habitat, o lugar é diferente. Não tem como você competir estando em um ambiente diferente, né? Possibilidade de geração de indivíduos híbridos. Híbridos são aqueles que são fruto do cruzamento de duas espécies diferentes. Geralmente não são férteis. Eu sequer estou falando de reprodução na questão. D. Reduz a possibilidade de sofrerem predação. Lógico, o predador vai olhar para uma falsa coral, vai se lembrar da coral verdadeira, vai se lembrar que a coral verdadeira ela é peçonhenta. Então, bom, essa daqui parece com aquela cobra que uma vez me picou e não deu muito certo esse processo. Então, o gabarito da questão provavelmente é a letra D de determinação. A letra E diz otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Talvez eu não estou falando sequer de reprodução dentro da questão. O gabarito só pode ser, de fato, a letra D. Vamos para a próxima. O exoesqueleto dos crustáceos é formado por quitina. Gente, lembrando que quitina é um polissacarídeo, é um carboidrato.
Não confunda quitina com queratina. Queratina é proteína. E impregnações de sais calcários, é o que deixa esse esqueleto bastante rígido, né? E crocante, né? Você pisa, por exemplo, em uma barata que tem esse exoesqueleto, você escuta aquele... Né? Que é justamente a fratura do exoesqueleto. E por isso é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes. Então a quitina por si só já deixa duro, os sais de calcários deixam ainda mais duro o esqueleto. Esse revestimento externo confere proteção, mas por ser duro limita o crescimento desses animais. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser, letra A, formado somente da fase adulta do animal. Gente, esqueleto, além de servir para sustentação, um arcabouço de sustentação, ele também serve para proteção. Então, você quer me dizer que o animal jovem não vai precisar dessa proteção ofertada pelo exoesqueleto? Não, gente, claro que não. O exoesqueleto ele também vai estar presente na fase jovem, não somente na fase adulta. B. Fragmentado para expansão nas áreas da articulação. Então, imagine só, se eu só tenho essa fragmentação na região da articulação, isso significa dizer que o indivíduo só vai crescer na articulação. O indivíduo só cresce na articulação? Não, moçada. Então, não pode ser a letra B. A letra C, modelado continuamente para ajuste ao tamanho do corpo. Se ele for modelado continuamente, então ele tem uma certa flexibilidade. Mas a questão me diz que é um esqueleto rígido, então não pode ser a letra C. A letra D, substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. Perfeito, aquela muda, né? Aquela troca do esqueleto, do exoesqueleto, que a gente vai chamar de muda ou de equidise. Equidise, que é esse processo em que você tem a mudança do esqueleto do organismo, né? Você tem um momento de crescimento, você tem um patamar, que é essa pausa no crescimento do indivíduo, aí você vem novamente com o processo de muda ou equidise, ele cresce mais uma vez e para, cresce mais uma vez e para. Esse é o gráfico de crescimento de um artrópode. A letra E, impregnado por pequena quantidade de sais para sua distensão. O sal, quando a gente fala de sal, nós estamos falando da forma de cristal, né? Essa forma de cristal, ela é rígida. Por ser rígida, ela é insolúvel, ela vai deixar o esqueleto ainda mais rígido, então não vai ser uma estratégia para superar essa limitação provocada pelo citoesqueleto. Novamente, gabarito da questão, só pode ser a letra D de determinação. Citoesqueleto, não, gente, exoesqueleto, tá? Questão 3. Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Gente, quando a gente fala de herança recessiva, é aquela herança que só surge, só se expressa em dose dupla. Lembre-se sempre, eu tenho o azão, que é o chamado homozigoto dominante. Eu tenho o azinho, que é chamado de heterozigoto, e se ele é heterozigoto, ele é dominante, porque o dominante ele só precisa ter em uma quantidade para poder se expressar. E eu tenho o recessivo, que é em dose dupla, homozigoto recessivo, azinho, beleza? Ok. Ligado ao cromossomo X. Gente, o cromossomo X é o único cromossomo sexual que é comum tanto a homem quanto a mulher, tá? Se você for homem, você é XY. Se você for mulher, você é XX. Se eu tenho uma doença que é recessiva ligada ao cromossomo X, para ela se expressar, ela tem que estar presente em dose dupla. Isso é verdadeiro ou falso? Depende. Depende se você é homem ou mulher. Se você for mulher, de fato, a herança recessiva só vai se expressar se os dois alelos do cromossomo X forem recessivos. Porém, no caso do homem, como o homem ele só tem um cromossomo X, basta que um cromossomo X seja recessivo para ele ter a doença. Então, o daltonismo é uma doença que atinge muito mais aos homens do que as mulheres. Por quê? Porque as mulheres precisam ter essa expressão em dose dupla, enquanto que o homem só precisa ter uma única expressão. Ok? Continuando a leitura da questão. Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existem muito mais homens apresentando o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Um casal formado por um homem não daltônico, ou seja, o cara é saudável, então já vou colocar ele aqui, ó, homem não daltônico, e por uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora do gene recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando o bebê. Então isso significa dizer o seguinte, que o homem ele é
XY e a mulher é XY, Xinho, ok? Beleza. Em uma das consultas de pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo para esse bebê, considerando a legenda, né? Então, mulher portadora tem essa bolinha no meio, mulher não daltônica, mulher daltônica, homem não daltônico, homem daltônico. Beleza. Qual heredograma foi recebido pelo casal? Então, se essa mulher que é portadora, a gente coloca uma bolinha no meio. E aqui, gente, a gente só vai fazer o cruzamento, só fazer aquele quadro de Pinet para demonstrar como vai ser ou qual é a probabilidade dos genótipos que esse cruzamento vai formar. Então, a gente faz aqui o quadrado de Pinet, coloca o genótipo do homem, XY, e o genótipo da mulher, XY, Xinho. Isso daqui vai dar XY, 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 Xinho, XY, Y, Xinho, Y. Isso significa dizer o quê? Que desse cruzamento eu posso ter duas mulheres e dois homens, sendo uma mulher portadora do gene, né? XY, Xinho, então eu já coloco aqui uma mulher portadora. Uma mulher saudável que não possui o gene, que é o homozigoto dominante. Um homem saudável e um homem doente, certo? Então, um homem saudável, uma mulher saudável e um homem doente, certo? Esse heredograma nós encontramos com precisão na letra B, beleza? Vamos para a próxima. A ação dos fatores abióticos, gente, fator abiótico, fator biótico são todos os seres vivos. Fator abiótico, A, prefixo de negação, são aqueles que não são vivos. Água, temperatura, chuva, aliada à biodeterioração, contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares, poluentes orgânicos apolares persistentes, beleza? Como derivados de pesticidas lipossolúveis, ou seja, solúveis em gorduras. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos expostos a eles. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada em que tecido? Gente, se eu tenho um poluente apolar lipossolúvel, é óbvio que eu vou encontrar ele aonde? No tecido adiposo. Por que tecido adiposo? Porque no tecido adiposo eu tenho as chamadas células adipócitos. Adipócitos, que são os depósitos de gordura. Gordura é lipídio, né, gente? Como eu tenho uma substância que é apolar, que é lipossolúvel, ela vai se acumular onde? Nos adipócitos, onde você tem gordura. Gabarito da questão é a letra D de determinação, né? Próxima questão. Com base em testes realizados em ratos, concluiu-se que compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutação em células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico, que é o HCl. Beleza. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos nitrogenados, como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos. Em qual órgão esse processo será iniciado? Gente, ele está falando que tem uma reação entre o nitrito de sódio, né? Nitrito de sódio, mais o HCl, o ácido clorídrico. Aonde no nosso corpo nós temos ácido clorídrico, gente? No estômago, né? A Gabarito da questão é a letra E. Aqui tu poderia ficar em dúvida com o fígado. Por quê? Porque quando a gente fala de metabolismo de excretas nitrogenadas, como por exemplo a amônia ela passa pelo chamado ciclo da ornitina, ou da ureia, né? Ornitina, e ela é convertida em ureia. E isso acontece aonde? Principalmente no fígado. Então, quando se fala de nitrogênio, atividade tóxica dele e tudo mais, você poderia escorregar na casca de banana aqui do fígado. Mas, como ele está falando de uma reação que ocorre entre o nitrito de sódio e o HCl, bom, só tem HCl no estômago, cara. Gabarito da questão, a letra E de EBA. Acertamos mais uma questão. Sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem.
Para isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda aos proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural denominado. Gente, quando fala de aumento da diversidade do ambiente, aumento da sua biodiversidade, eu tenho a substituição de espécies que vai resultar em um aumento de biodiversidade. Cara, pode assinalar a opção que fala de sucessão ecológica. Sucessão ecológica é quando você tem a colonização de um ambiente por espécies pioneiras, essas espécies vão sendo substituídas, eu vou aumentando a biodiversidade no ambiente até que ele atinja o seu clímax, que é a capacidade máxima daquele ambiente. Gabarito da questão, portanto, só pode ser o quê? A letra B, de busca da sua vaga desejada na universidade dos seus sonhos, tá? Rotação de culturas, aquele processo de troca de culturas que faz com que você recicle os nutrientes do solo. Coevolução específica, não tem mecanismo de coevolução, não estou falando de surgimento de novas espécies, não estou falando de uma espécie desenvolvendo estratégias em função de outra. Adaptação por seleção, não estou falando de adaptação, não estou falando de uma característica que surge em decorrência de uma mudança ou de uma mutação, e nem de convergência adaptativa. Né? Convergência é quando você tem organismos diferentes que convergem ao mesmo ponto. Por exemplo, a asa de um morcego e a asa de um inseto. São de origens embrionárias diferentes, porém convergiram para a mesma função, voar, ok? Isso seria um caso de convergência, que não é o que a gente vê aqui. Claramente, essa parte final que fala do aumento da biodiversidade é o que faz você já ter o estalo para pensar na sucessão ecológica, ok? Fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muita mitocôndria. Gente, mitocôndria é organela para obtenção de energia, certo? E são bem supridas de vasos sanguíneos. São bem supridas de vasos sanguíneos. As fibras lentas, as fibras vermelhas, elas têm uma alta capacidade energética e elas têm uma alta capacidade de oxigênio. Eu vou utilizar a fibra vermelha para atividades longas, né, de longas duração, beleza? Já as fibras rápidas, fibras brancas, apresentam poucas mitocôndrias e recebem menor suplemento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada no desempenho físico do atleta. Essas fibras brancas ou as fibras rápidas, né, elas estão associadas mais com mecanismos de explosão, né, aqueles exercícios que são mais rápidos, exercícios de força e tudo mais. Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas teria mais vantagem na realização de que tipo de prova? Triatlo, 3 modalidades em uma só? Não, gente, é uma atividade muito longa, né? Seria salto em altura. Por quê? É uma atividade de explosão rápida, né? Eficiente. É só aquele momento do salto e acabou-se. Então, as fibras brancas elas vão ter maior eficiência, maior eficácia em atividades que são rápidas, de curta duração, que estão associados a mecanismos de explosão, né? Aquele boom de força. Né? Isso pode ser a letra B. Marcha atlética também é uma atividade que dura mais tempo. Maratona, ciclismo, todas elas são atividades que levam mais tempo. Tá? Uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-colhido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado de seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos e em seguida em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo seu sabor adocicado. Lembrando, glicose, falou de glicose, eu tenho um monossacarídeo, tá? Glicose é um monossacarídeo, é um carboidrato, é uma hexose, é formada por 6 carbonos. Enquanto que o amido ele é um polissacarídeo, ele é formado por várias glicoses. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve, letra A, desnaturação enzimática pela alta temperatura. Perfeito, a enzima que converte glicose em amido foi desnaturada pela alta temperatura, portanto não houve mais essa conversão.
Vamos ver o erro das demais? Letra B. Conversão de nutrientes pela redução da temperatura. A redução da temperatura ela retardaria essa conversão, então não pode ser essa, não pela redução. Degradação de reservas nutritivas pelo choque térmico. Então mudou a temperatura, tu mudou a forma como você consome tua reserva nutritiva? Não, né, gente? D. Impedimento de entrada de oxigênio pela fervura da água. Como é que a fervura da água vai impedir a penetração do oxigênio? Primeiro que a parede celular é totalmente permeável. Segundo que a membrana plasmática das células também é totalmente permeável ao oxigênio, porque ele é apolar. E se eu estou aumentando a temperatura, quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a velocidade do transporte entre as membranas, né? Então não pode ser a letra D. E. Desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura. Tá, você está colocando ele dentro da água e a água mesmo está se desidratando? Não tem como, né, gente? Gabarito da questão é a letra A. Inclusive, isso aqui é questão repetida, gente. Caiu no Enem de 2002, por isso que é sempre bom se fazer provas anteriores, inclusive as antigas. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses, como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre urbanização e incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Então você tem aqui a urbanização, ausência de saneamento básico, contaminação da água, redução da biodiversidade aquática, risco para a saúde humana. Por quê, gente? Peixes, anfíbios, eles comem insetos, né? Então, quando você reduz a quantidade desses organismos na água, consequentemente, você tira predadores naturais do ecossistema, tá? Nesse contexto, como a urbanização está causando risco à saúde humana? Letra A, disseminando verminose. A gente não está falando de verminose, a gente está falando de arboviroses. Então, a letra A já cai fora. Causando eutrofização de lagoas. A gente não está falando de acúmulo de substância orgânica na água para falar sobre eutrofização. C, aumentando a chance de contato com coliformes. Coliformes está falando de fezes, né? Então, a falta de saneamento básico, de fato, aumenta a possibilidade de você ter contato com coliformes fecais. Porém, a gente não está falando de doenças cuja transmissão seja fecal-oral. Nós estamos falando de verminose. Então, tem que ser alguma coisa relacionada ao mosquito, né, gente? D. Diminuição da população de predadores aquáticos. Sim, ó, se eu tenho uma redução da biodiversidade aquática, consequentemente, eu tenho uma diminuição na população de predadores. A letra D parece fazer sentido. A letra E, aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquitos. Na verdade, não é que você aproxima as pessoas da área de ocorrência de mosquitos. Você pega o Aedes aegypti, ele já é completamente adaptado ao meio urbano. Então, não é que a gente está chegando perto dele, ele já chega perto da gente, tá? Então, o gabarito da questão, gente, só pode ser a letra D mesmo. É o tipo de questão que, para responder, você teria que raciocinar conforme esse gráfico aqui que está sendo apresentado, né? Esse fluxograma, beleza? Metabolismo de procariontes. O esquema representa a ação de organismos do ciclo do nitrogênio e do ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas das etapas dos ciclos distintos. Em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox de oxidação e redução, tá? Cadê o piloto? Aqui, redox. Redox é oxidação e redução, beleza? Gente, oxidar é você perca de elétrons. Reduzir é você ganhar elétrons, beleza? Só que dentro da biologia existe um macete. Qual que é o macete? A gente diz que há oxidação quando você tem o ganho de oxigênio e a perda de hidrogênio. A gente diz que há redução quando você tem a perda de oxigênio e o ganho de hidrogênio. Isso aqui é macete da biologia, tá? Os professores de química, nesse momento, vão querer me esculachar, mas paciência. Gente, olha só. Transformação redox, como é que ocorre nos procariontes nitrificantes? Está aqui, ó. Procariontes fixadores de nitrogênio convertem N2 em amônia, NH3. Procariontes nitrificantes convertem amônia em nitritos e nitratos. Então, os procariontes nitrificantes, eles pegam NH3 e convertem isso daqui em NO2- e NO3-.
Gente, olha o que aconteceu. Eu tinha hidrogênio, perdi o hidrogênio e ganhei oxigênio. Gente, perder hidrogênio e ganhar oxigênio, o nome disso é oxidação. Beleza. Então, tenho que encontrar no fluxo do carbono onde há oxidação. Ou nessas etapas, né, que estão numeradas de 1 a 5. Em 1, eu tenho o nitrogênio. Esse nitrogênio ganhou o hidrogênio, né? E virou amônia. Se ganhou hidrogênio, eu tenho uma redução. Já não pode ser 1. 2. Procariontes desnitrificantes convertem nitritos em N2. Então, pego NO3 e N2 e converto isso daqui em N2. Beleza. Gente, estou perdendo oxigênio. Se estou perdendo oxigênio, também tem uma redução. Não pode ser o 2. O 3. Pego o CO2 e faço a fixação dele. Gente, fixar CO2 é converter CO2 em glicose. C6H12O6. Beleza? Tanto a etapa 3 como a etapa 4 servem da mesma justificativa. Isso aqui é uma questão de biologia, porque esse termo fixação é utilizado na biologia. Você tem que saber que a fixação do carbono consiste na transformação de dióxido de carbono em glicose. Aí, olha só, não tinha hidrogênio, passou a ter hidrogênio. O que aconteceu? Se teve ganho de hidrogênio, eu tive uma redução. Só pode ser o item 5, então, né? Porque se não for, a casa caiu. Procariontes decompositores convertem um carbono fixado em CO2. Gente, olha só. Peguei C6H12O6, que seria o carbono fixado, e converti ele em CO2. O que aconteceu? Perdi hidrogênio. Se perdeu hidrogênio, tem uma oxidação. E, de fato, é a mesma coisa do que acontece com os procariontes nitrificantes. Isso é a questão mais difícil da lista. O gabarito da questão é a letra E de EBA! Acertamos mais uma questão que o povo penou para resolver. Vamos para a próxima. Apesar de os animais representados no cladograma compartilharem o mesmo ancestral, eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução ou nutrição dos embriões descendentes. Ao longo do processo evolutivo, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos de padrões citados que envolvem o. Então aqui você tem a classe dos mamíferos, né? Você tem os placentários, marsupiais e os monotremates. Vamos ver. Letra A. Aumento do número de descendentes por ninhada. Gente, mamíferos como um todo, eles são bem limitados na produção de descendentes. Os monotremates, como ornitorrincos, marsupiais e os placentários, eles não vão produzir mais do que 3 filhos. Você não tem uma grande diferença de ninhada entre eles dois, não. Então, não houve esse aumento. B. Mudança no tipo de fecundação externa para interna. Não, a fecundação de todo mundo aqui já era fecundação interna. Então, não tem esse negócio de ter mudança, não. Redução da versatilidade de reprodução que se torna unicamente sexuada. A partir dos mamíferos, a reprodução já é sexuada. Não tem como um mamífero se reproduzir assexuadamente. D. Desenvolvimento embrionário que passa do meio aquático para o meio terrestre. Em todos eles, já é no meio terrestre. O meio terrestre que seria uma reprodução independente de água, né? Então, só pode ser, gente, a letra E. Diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento da lactação, do processo de amamentação, que é a característica dos mamíferos. Gabarito da questão é a letra E de EBA. Acertamos mais uma questão. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariontos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas resistentes a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase utiliza a enzima transcriptase reversa, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fita de RNA. Em outras palavras, eu pego um RNA mensageiro e converto ele em DNA. Beleza. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar o quê? Gente, genes expressos. Por quê? Gene é uma parte do DNA. O DNA, quando ele vai se expressar, um gene para ele se expressar, ele produz um RNA mensageiro. Então, todo RNA mensageiro que foi produzido, ele é um gene que foi expresso. Um gene que foi expresso pelo DNA. Quando ele fala de genes plasmidiais ou bacterianos, é a mesma coisa. Plasmídio só tem bactéria. Duas questões que dizem a mesma coisa estão incorretas, né?
Genes dominantes. Não tem como eu estabelecer a relação de dominância unicamente pela análise do DNA do sujeito. Eu tenho que ver como é que esse gene interage com outros, ou como é que esse alelo interage com outros. Autossômicos estão relacionados a cromossomos que não têm característica sexual. Portanto, gente, a única alternativa só poderia ser a letra A. É uma questão de dogma central da biologia molecular. DNA, ele faz replicação, ele se duplica, né, por um processo chamado de replicação. Ele forma RNA mensageiro a partir de um processo chamado de transcrição, e esse RNA mensageiro forma várias proteínas, né, a partir de um processo denominado de tradução. Então, só pode ser realmente a letra A de aprovação. A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para remediação de ambientes contaminados. A descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme apresentado na figura a seguir. Beleza, um método que retira mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar. Gente, aqui eu tenho vários métodos, cada deles com suas características, e ele quer saber qual método eu vou utilizar para retirar mercúrio do ambiente, tá? Então vamos lá. Aqui você já segue a ordem, né? Fitoestabilização, volatilização, degradação, estimulação e extração. A gente vai analisar cada um dos itens, tá? Fitoestabilização, imobilização dos contaminantes através de absorção, né? Por raízes, precipitação, complexação ou redução de valência. Gente, aqui nesse caso, a raiz ela absorve o poluente, precipita o poluente, mas ela não remove esse poluente do ambiente. O poluente ele continua no ambiente, ele apenas vai ser absorvido pelas raízes das plantas. Se tu não tira a planta de lá, não vai adiantar fazer fitoestabilização, não pode ser ela. Fitovolatilização, retirada de poluentes pelas plantas e transferência para uma forma volátil. Gente, forma volátil, a forma mais, vamos por assim dizer, fácil de evaporar. Não, essa evaporação você ainda está deixando ele dentro do ambiente, então também não pode ser. Fitodegradação, degradação dos contaminantes orgânicos por ação enzimática. Mercúrio não é orgânico, é metal. Fitoestimulação, estimulação dos micro-organismos degradadores de contaminantes orgânicos. Mercúrio não é orgânico, é metal, é inorgânico. Fitoextração, remoção de poluentes pelas raízes e sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. Cara, vamos ver dentre as alternativas. Fitoestabilização, ficando o mercúrio disponível sobre a forma das raízes das plantas. Ainda está disponível no ambiente, está na raiz das plantas, não pode ser. Fitovolatilização, permitindo a retirada do mercúrio por plantas e sua transferência para sua forma mais volátil. Você vai transformar um metal em volátil, gente? Não, né? Apesar de que o mercúrio ele é líquido em temperatura ambiente, mas um metal para virar volátil, você tem temperaturas aí superiores a 1500 graus. Não tem como você transformar um mercúrio, um metal em volátil, em vapor, utilizando um ser vivo, gente. Temperatura muito alta. Fitodegradação, pela degradação do mercúrio promovida por enzimas contidas nas raízes, formando espécies menos tóxicas. Não tem como uma enzima, que é uma substância orgânica, degradar um mercúrio, que é um material inorgânico. Fitoestimulação, com a remoção do mercúrio por ação de micro-organismos presentes nas raízes que absorvem e imobilizam o metal. Não tem como você promover essa ação por micro-organismos, né, absorvendo e imobilizando esse metal, porque teria que ser orgânico para fazer esse processo. Não pode ser a letra D. Se não for a letra E, também a casa caiu, né? Fitoextração, em que plantas que acumulam mercúrio são cultivadas nesses locais e a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento. Ou seja, a planta absorve, depois que ela cresce e retirou o mercúrio daquele ambiente, eu removo a planta dali e dou outro destinamento. Estou garantindo que eu estou conseguindo remover o mercúrio do ambiente. De fato, gabarito da questão só pode ser a letra E. O que pode ter deixado você em dúvida é essa biomassa. Gente, a biomassa é outro nome para planta, tá? Para planta ou para ser vivo daquela localidade, beleza? O vírus linfotrópico das células T humanas tipo 1, HTLV1, é um retrovírus do mesmo grupo do vírus da imunodeficiência humana. Ambos são transmitidos de mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T.
A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento da produção desses linfócitos, enquanto que HIV causa destruição dessas células. Uma possível consequência da infecção do HTLV1 é o desenvolvimento dele. Gente, o HTLV1 ele estimula o aumento da produção de linfócitos. Gente, linfócito é uma célula, ele estimula o desenvolvimento, ou melhor, a proliferação de um tipo celular de forma descontrolada. Proliferação de célula descontrolada, o nome disso é o que, gente? Câncer. Cara, tu tem que estar muito treinado para tu ter essa percepção, cara. Tem que estar muito treinado. Gabarito só pode ser a letra B, tá? Indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada espícula spike, né? Spike em inglês. Essa proteína só existe em coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2. Ela se liga a receptores de membrana específico das células humanas por um mecanismo do tipo chave-fechadura. Dessa forma, os vírus entram nas células, podendo se multiplicar e acarretar a doença. Nessas vacinas, a proteína viral induz a... Gente, vacina. Falou de vacina, a primeira coisa que você vai pensar é imunização ativa. Se é imunização ativa, gente, eu tenho a produção de anticorpos. Diferente do soro, né? O soro, ele é a chamada imunização passiva. No caso do soro, você não tem a produção de anticorpos. Ok? Não há produção de anticorpos no caso do soro. Beleza, moçadinha? Show de bola. E detalhe, quando a gente fala de vacina, você tem a produção de anticorpos, beleza? Imunização chamada de imunização ativa, né? E aqui você também tem a formação das chamadas células de memória, tá, gente? Células de memória. Beleza? Show de bola. Então, o gabarito da questão pode ser a letra A, né? Produção de anticorpos específico contra os vírus. A letra B diz imunidade passiva, vacina, imunização ativa. Alterações genômicas, vacina não muda DNA. Neutralização direta do vírus presente na circulação, a vacina não neutraliza ninguém, quem neutraliza é o anticorpo. Letra E, modificação dos receptores de membrana específicas para os vírus. Não modifica receptor de membrana, só pode ser de fato a letra A, beleza? Utilizando o mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células ao longo dos tubos era diferente em cada um dos casos. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como... Gente, rapidinho, olha só. Se está mais perto da superfície, tem mais oxigênio. Se está mais longe, tem menos oxigênio. Quem está mais perto é aeróbico. Quem está mais longe é anaeróbico. Anaeróbico. E quem se distribui por todo o tubo, você pode ter o chamado anaeróbico facultativo, que é aquele que, na presença de oxigênio, ele faz respiração aeróbica. Na ausência dele, ele faz fermentação, tá? Então, ele consegue se distribuir ao longo de todo o tubo. Beleza. Respectivamente, eles são o quê? Anaeróbicos? Não. Então, já elimina a letra A e a letra B. Aeróbico estrito e a letra D também, né? Aeróbico estrito, aeróbico estrito. Beleza. Segundo, anaeróbico estrito. E a letra E diz anaeróbico facultativo. Não é facultativo. Se fosse facultativo, ele se espalhava por todo o tubo. Gabarito só pode ser a letra C. Gente, é muito comum essa questão aqui, né? Tem muitos materiais que tem uma questão... É de outro vestibular. Não me lembro agora se é da FUVEST ou da UERJ. Mas acho que as duas já cobraram uma questão como essa. Né? Quem faz questão de metabolismo energético viu essa questão com esses 3 tubos, cara. Então, nem repetir a questão mais uma vez. O esquema representa um experimento feito com células de protozoário Amoeba proteus. Nele,
Um grupo de células foi tratado com a droga citoclalazina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O grupo controle é aquele grupo que simula as condições naturais, beleza? O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Gente, se forma e movimento é comprometido, eu já estou pensando aqui em um dano ao citoesqueleto, porque o citoesqueleto ele tem a responsabilidade de promover proteção, sustentação, formato, a célula. Então, se você e o movimento, né? Se você danificou o movimento e a forma da célula, consequentemente você danificou o citoesqueleto. Qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Gente, o único componente aqui, a única alternativa que é um componente do esqueleto são os microfilamentos. Microfilamentos ou filamentos de actina. Eles estão localizados na região mais periférica da célula, né? Então eles ficam assim na região mais periférica, é quem forma os pseudópodes e as microvilosidades, né, que são essas projeçõezinhas aqui de membrana, elas estão cheias de actina por dentro delas, beleza? Ou de microfilamentos. Gabarito só pode ser a letra C. Moradores do Brooklyn, bairro de São Paulo, perderam sono com um som alto, constante e estridente. O barulho é causado por anfíbios anuros trazidos do Caribe, da espécies Eleutherodactylus john. Esse nome é difícil de pronunciar, que tem tamanho um pouco maior do que um grão de feijão e que encontraram na capital um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais no jardim das casas. Ao emitirem sons estridentes, esses anfíbios. Gente, anfíbio fica gritando é para se reproduzir, tá? Para atrair fêmea para acasalar. Isso aí você tem que saber, essa questão do anfíbio, gabarito é a letra E. Beleza. Mas a letra A, indicam que estão fora do seu habitat natural. A questão, ela já está dizendo que o ambiente, ele é um ambiente o quê? Favorável. Não tinha como ser a letra A. B, alertam para a presença de poluição urbana. Então, os sapinhos estão lá só para servir um indicador de poluição? Não, gente. C, sinaliza resistência de superpopulação. Ei, estamos aqui, gente demais. Vem matar a gente vai gritar para você vir matar. Faz sentido isso? Não, né, gente? D, direção dos insetos para sua alimentação. O sapo está gritando para dizer que está lá para o inseto ir lá até ele? Não, né, gente? Gabarito só pode ser a letra E, beleza? Então é isso. Fizemos as 18 questões que puderam ser resolvidas com biologia do Enem de 2024, tá? Se ficou alguma dúvida sobre alguma questão, você quer uma explicação mais específica a respeito dela, é só colocar sua dúvida aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma preparação padrão diamante. Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários. Valeu!